Olá, meu amigo, minha amiga. Muitas pessoas que acompanham os acontecimentos da vida da política e da economia aqui no nosso país, nesse momento estão com muitas interrogações. Agora, quando surge alguém que para te dar respostas a essas interrogações, esse alguém está querendo te enganar, aí isso gera um sentimento de aflição. Você fica com o pé atrás. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos que estão em curso hoje aqui no Brasil para esclarecer uma série de situações, mas que têm propósitos que estão ficando cada vez mais claros. O primeiro deles é encurralar o governo Lula. E o segundo é se retirar cada vez mais direitos sociais do povo brasileiro. Bom, vou abordar essas questões e outras também que estão paralelas a essas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê sempre o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Bom, começando aqui pelos assuntos da política / polícia, né? Notícia essa aqui, né? O Mauro Cid e o papai dele vão depor terça-feira que vem na Polícia Federal sobre as novas joias subtraídas, surrupiadas pela Orcrim do Bolsonaro, para se concluir finalmente esse inquérito sobre esse assunto, né? Após nova joia ser achada, Mauro Cid e o pai são intimados a depor. Oitiva na Polícia Federal deverá ocorrer no próximo dia 18 sobre item negociado nos Estados Unidos. Ou seja, ninguém aguenta mais esse inquérito não ser concluído. Então, agora, o discurso de todos os colunistas nas redes sociais, os jornalistas, tem que ser nesse sentido, de cobrar da Polícia Federal que cumpra logo o seu dever, né? Pois bem, nós estamos aqui para ajudar também nessa corrente. Bom, daí a gente entra para assuntos aqui, gente, que são muito importantes, né? E de um certo modo, muito complicados, porque eles tentam ludibriar o cidadão brasileiro. O editorial do Globo de hoje. E o editorial do Globo eu sempre gosto de enfatizar, né? Não é apenas um grupo de jornalistas, não é um grupo de donos de um jornal, não. É a voz do poder econômico aqui no nosso país, né? Que é muito mais além do que isso, né? Diz aqui o editorial: não dá mais para cumprir meta fiscal ampliando receitas. Então, quer dizer, o governo não tem que ficar cuidando de ampliar a receita, não. O que eles dizem aqui é urgente desvincular os benefícios do INSS do salário mínimo e as despesas com saúde e educação da arrecadação. Então, ou seja, o que foi feito aí no arcabouço fiscal, tudo que foi negociado para que a saúde e a educação não sofram prejuízos diante do orçamento, enfim, está sendo agora combatido de uma forma descarada pelos grandes veículos de comunicação, ou seja, tem que cortar o direito do cidadão à saúde, o direito do cidadão à educação, para que se tenha ali uma questão fiscal para essa lógica aí, né, equilibrada, né? Mas isso com as custas da fome e do sacrifício do povo brasileiro. A gente tem uma falácia muito grande, né? Quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu no México, a gente tem essa notícia aqui que é muito impactante, né? O salário mínimo no México, em 6 anos, ele triplicou. O salário mínimo lá, ele passou de 88 pesos para 249 pesos diários, né? Isso aí, gente, é 3 vezes mais do que o López Obrador encontrou lá. Claro que tem uma série de questões específicas relacionadas à economia, mas o México também é um país de terceiro mundo. Eles enfrentaram uma lógica, porque o receituário todo que o López Obrador se deparava lá era o mesmo que o Jornal Globo está fazendo aqui. Se você aumenta o salário, você aumenta todas as despesas do empregador, você aumenta as despesas da Previdência Social, e ele mostrou que isso é uma falácia, ele mostrou concretamente. Claro que tem uma série de nuances no meio dessa história, né? Mas o que a gente vê, de fato, foi isso. O trabalhador mexicano, ele passou a ganhar mais com o enfrentamento dessa lógica, né? Tem algumas situações que eu já conversei aqui com vocês, que são as lógicas da enganação. Esse aqui, gente, é um quadro que foi apresentado no Jornal da Globo ontem, falando da preocupação do Jornal da Globo com as despesas, né? São muito preocupados com as despesas, com o equilíbrio fiscal, etc, etc. Aí eles apresentam para o telespectador esse gráfico aqui. Governo Federal, previsão de despesas de 2024.
O que tem de enganação nesse quadro aqui? Essas informações estão erradas? Não, elas não estão erradas, mas elas estão escondendo o grosso dessa história. Aqui tem despesas com a Previdência, Saúde, BPC, abono salarial, educação e Fundeb, outras despesas. Mas o que eles escondem é isso aqui que está nesse gráfico da professora Maria Lúcia Fatorelli, né? Que foi montado com base nos dados, dos dados do orçamento. Ou seja, o que o jornal está escondendo, o Jornal da Globo esconde do cidadão? Que a maior coluna aqui, né, seria, ao lado dessa previdência aqui, deveria ter uma aqui, ó, bem em cima, aqui, bem alta mesmo, né, escrito juros que a gente paga, que o povo brasileiro paga, que está nessa pizza aqui, 43,23%. Então, quando eles escondem essa informação, você olha para esse gráfico aqui, você não questiona, você fica olhando assim, nossa, a Previdência, como está alta, né? A listinha amarela ali, né? A coluna amarela, do outro lado outras despesas, nossa, como está alta, né? Tem que diminuir a Previdência, né? Se você não está vendo onde é que você está sendo roubado, como é que você vai se proteger do assalto, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente revelar, né? E sublinhar. A gente vê esse tipo de ataque aqui, conforme eu estou dizendo para vocês, bem sincronizado, né? Dólar vai a 5,40 após fala de Lula sobre fiscal e percepção de Haddad mais isolado. Aqui vem uma outra coluna aqui no Valor Econômico, né? O governo dentro da panela de pressão. Aí, outra matéria aqui. Todas elas, né, no sentido de dizer, ó, Lula está errado, tá? Tá tudo errado. Lula repete que reajuste é aumento de receita e dólar vai a 5,40. E aí vem aqui ó, no caderno do Valor Econômico a Simone Tebet já dizendo, olha, nós podemos rever essa história aí, tá? De desvincular a Previdência Social do aumento do salário mínimo, né? Governo pode rever vinculação de benefícios ao mínimo, afirma Tebet. E aí continua aqui os jornais só dando pancada, né? Crise de confiança, né? Crise de confiança, avaliação de que falta compromisso do governo com o equilíbrio fiscal leva o dólar a 5,40. Bom, não é só isso que elevou o dólar a 5,40, né? Teve mais coisa no meio dessa história aí. Já falei para vocês aí desse gráfico e a gente vai vendo outras situações. Coluna da Andréa Sadi. Aliados vêm, pior semana do governo e cobram Lula a arbitrar pressões e guerra contra Haddad. Gente, o que aconteceu também foi o seguinte, né? Esses mesmos setores estão metendo a lenha no governo Lula e no Haddad, foram os que não quiseram pagar impostos, fizeram uma campanha pela desoneração fiscal da folha de pagamentos. Então, ao invés de pagar o imposto cheio, eles estão pagando um resíduo, 10% do que eles pagariam normalmente, né? Obviamente, se o governo arrecada menos, tem que buscar recursos em outros cantos. E aí fica tentando espremer para um lado e para o outro. E aí, só que eles não querem ceder absolutamente nada, o setor economicamente mais poderoso aqui no nosso país. Eles querem que se tire dinheiro da educação, da saúde e do aposentado. E aí o seguinte, por que nós temos muitas aflições nesse momento? Por uma questão que eu tenho abordado aqui desde o comecinho do governo Lula, aliás, antes do governo Lula, né? É a comunicação. Porque são muitas frentes, são muitas flechas, são muitos vetores. E se você não tem informação, é como você estar dentro de um voo, né? Às vezes você está num avião, né? E o horário de chegar ao avião é o horário exato, mas aí já passaram uns 20 minutos além do período dele aterrissar, do tempo dele aterrissar. Aí você fica com uma aflição, né? Mas por que está demorando? Por que o avião ainda não chegou muito? Bom, se ninguém te informa nada, você começa a transpirar dentro do avião, você começa a ficar nervoso, né? Então, a informação, ela tem esse sentido também de tranquilizar os passageiros, né, dessa grande aeronave chamada Brasil. Na medida que nós não temos informações em tempo real, como eu tenho cobrado sempre aqui, e gente, não é para fazer, quando eu tenho pedido sempre para o presidente da República se colocar diante dos temas principais, não é para ficar naquele formato que fez uma live aí um tempo atrás com o show ali, fazendo aquela conversa de compadre, não. É para fazer exposição, responder questionamentos, neutralizar as fake news, enfim, politizar a sociedade, informar porque uma coisa está acontecendo, porque outra não está acontecendo, porque senão, gente, o governo vai ficar refém dessa história toda. Já está ficando cada vez mais refém, né?
O presidente Lula, ele lá em Genebra, chegou agora para o encontro, né, da Organização Internacional do Trabalho, ele comentou aqui que ele está ligado que é necessário que se faça alguma coisa contra o crescimento do extremismo de direita no mundo. Acompanhe aqui, vamos fazer o comentário. Pessoas que aprendem a fazer política mentindo, passam o resto da vida mentindo, porque ele não pode desmentir o que ele falou. Então eu acho que é um perigo, mas eu acho que é um alerta também. Eu acho que nós precisamos, as pessoas que têm sentido e respeito pela democracia, têm que brigar para que a democracia prevaleça na Europa, na América do Sul, na América Latina, na Ásia e em todo lugar. O senhor vai tratar esse tema lá no G7 também? Então o presidente Lula ele falou assim, olha, nós estamos vendo que a democracia está sofrendo aí umas pancadas muito grandes e nós temos que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa o quê, presidente? Alguma coisa é informar a sociedade, é ir para o enfrentamento das pautas, é ir conversar com a sociedade sobre o que está acontecendo, porque se ficarmos só levando pancada e escutando todas as distorções que vêm de todos os lados, eu falei aqui do que está na grande imprensa, né? Eu nem abordei aqui o que está nas redes sociais. As pancadas estão vindo assim direto, a coluna do William Vac. Setores variados da economia estão rompendo publicamente com o governo Lula 3. Aí vem dólar, dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo de substituto. E aí vai embora, né? A gente vai vendo os insanos fora do nosso país também. Então, gente, a solução, ainda que tardia, é o presidente do nosso país se reportar. Antes eu sugeriria que o presidente fizesse uma live por semana, né? Agora, diante da complexidade de situações, eu acredito que ele tem que fazer uma live matinal todos os dias, como faz o López Obrador lá no México. Ele, através desse tipo de estratégia, ele neutralizou muitas coisas aí, conseguiu ter o apoio popular para implementar uma série de transformações como essas aí, de romper essa lógica que o salário mínimo aumentado, ele fulmina a economia de um país. E lá aconteceu exatamente o contrário. Então fica mais uma vez aí, mais pessoas estão chamando a atenção do governo, do presidente Lula, do Paulo Pimenta, da assessoria de comunicação dele, para eles virem cada vez mais para os embates. Nós vimos o que foi a ida do Paulo Pimenta no Congresso Nacional, ontem teve o Camilo Santana. Na medida que você fica ali explicando tudo, gente, você vai derrubando essas mentiras, essas coisas todas. Esse combate não se faz por geração espontânea, ele não faz só pela mentalização. Tem que ser para o confronto, para a explicação, para as respostas, enfrentar os questionamentos, porque senão vai ficar nessa ladainha, a gente vai ficar cada vez mais vendo situações que nos causam muitas aflições, né? Gente, eu fico por aqui, as coisas vão andar, é só a gente aqui insistir, continuar a pressionar, não é? Um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo encontro. Tchau!